Nós vamos começar agora o estudo de movimento circular, não é isso? Movimento circular, módulo 21 e 22. Nós estamos falando sobre o movimento periódico. O movimento circular é um movimento periódico. Por que é um movimento periódico? Porque é um movimento repetitivo, ok? E essa repetição sempre ocorre no mesmo tempo. E esse tempo para ocorrer a repetição nós chamamos de período. Então, nós temos aí um movimento periódico, que é um movimento circular e uniforme. Tá legal? Nós vamos observar ali que eu coloquei para vocês movimento chamado periódico com todas as suas características, posição, velocidade, aceleração, se repetem em intervalos de tempos iguais. Ok. E aí nós temos primeira grandeza a ser estudada. Ok? O que é o período? Se o movimento é periódico, quer dizer que tem um período constante. Então, o que é período? Período é o intervalo de tempo para que ocorra a repetição das características do movimento. No caso do movimento circular, é o tempo, né? É o tempo para ocorrer uma volta. Tá legal? Então eu posso calcular dessa forma assim, ó. O período, que é a letra T maiúscula, será calculada pelo tempo dividido pelo número de voltas. Por exemplo, em um minuto o cara deu 20 voltas. Então, se em um minuto o cara deu 20 voltas, ó, tempo, 1 minuto, 60 segundos. Ele deu quantas voltas? 20 voltas. E aí, o que eu terei? 3. 3 segundos. Então, o que é o 3 segundos? É o tempo para dar uma volta. Como é o nome disso? Período. Tá legal? Então, período, o tempo para dar uma volta. Agora, a frequência, que é outra grandeza importante para o nosso estudo inicial, é o que? O número de voltas, no caso, né? O número de vezes que as características do movimento se repetem na unidade de tempo. Essa unidade de tempo pode ser o quê? Um segundo, ó, é uma unidade. Um segundo, um minuto, um dia, um ano, um milênio. Tá legal? Então, o número de, no caso do movimento circular, o número de voltas em uma unidade do tempo. Como é que eu posso calcular? Assim, ó, frequência, letra F, é o número de voltas pelo intervalo de tempo ΔT. Ok? Se você prestar bem atenção, período, tempo pelo número de voltas, frequência, número de voltas pelo tempo. Ó, são duas grandezas inversas. Então, eu posso dizer que o período é o inverso da frequência, ou frequência é o inverso do período. Perdão. Ok, moçada? Então, vamos lá. Movimento circular uniforme. Período é o inverso do tempo para o móvel dar uma volta. Ou seja, o inverso do período. Tá legal? Eita! Tranquilo até agora? Então, nós vamos passar para a segunda parte da nossa aula. Nós vamos falar agora sobre o ângulo horário ou fase. Então, imagine uma partícula que estava aqui, ó, na posição 0, ou posição O. E aí essa partícula foi até aqui a posição P. Então, nós tivemos aqui um deslocamento. Poderíamos chamar de ΔS ou apenas S. O que é S? O comprimento desse arco aqui. Tá? Vou colocar aqui uma coisinha diferente para você observar. Então, essa medida aqui, ó, que vai daqui até aqui, o tanto que ele andou,
Então, nós chamaremos de S. Beleza? Então, esse foi o seu chamado deslocamento linear. Só que esse deslocamento poderia ser medido pelo ângulo que ele tem aqui. Ó. Nós temos o ângulo θ, ou ângulo φ, como está aqui. Esse aqui é a figura que está na sua apostila. Tá? Podemos usar φ como podemos usar θ. Vou usar φ do jeito que está aqui. Tá? Então, essa letrinha grega, tá? Chama-se φ. Tá legal? É diferente do psi, tá? É diferente. Isso aqui é psi. Isso aqui é o φ. São letras gregas diferentes, tá ok? Muito bem. Aí o que, que nós temos, então? Como é que eu poderia medir esse ângulo φ? Muito bom. Alguns alunos podem falar assim, professor, é só pegar um transferidor e medir. Beleza, não está errado. Se eu pegar um transferidor, eu meço isso. Mas se eu não tiver um transferidor, como é que eu posso medir esse ângulo φ? Então, esse ângulo φ eu posso medir da seguinte forma. Eu posso pegar a medida do arco, quanto que ele andou, né, esse arco, e posso dividir por essa medida aqui que nós chamamos de raio. Então, se eu pego o arco e divido pelo raio, eu terei a medida do ângulo. Só que aí nós temos uma unidade especial, que é o chamado radiano. Ok? Quando eu faço isso, e observe que essas medidas eu posso encontrá-las com uma régua. Então, eu posso medir um ângulo com uma régua. Pego a medida do arco, divido pelo raio. Ok? Unidade de medida, radiano. E quando você tem essa unidade de medida radiano, você vai lembrar que 2π radianos equivale a uma volta completa. Ou seja, equivale a 360 graus. Tá legal? Então, esse aí é um detalhe importante que você precisa estar ligado. 2π radianos vale 360 graus. Ah, professor, mas por que 360 graus? Ou por que 2π radianos? Porque uma circunferência completa, vamos colocar aqui, uma volta, nós temos um arco que mede 2πr. Não é isso? Uma volta é uma circunferência mede 2πr. Então, se eu quero saber quanto vale o φ, o arco central, então eu vou pegar o S e vou dividir pelo R. Então, eu vou pegar o S, que é 2πr, e vou dividir por R. Ó, R com R eu corto. Então, nós teremos 2π. 2π radianos. É o ângulo central de uma circunferência completa. Tá legal? Então, essas medidas aí são medidas que você já sabe, você já viu em geometria, você está recapitulando agora aqui na nossa aula de física, porque nós vamos usar agora com maior intensidade. Tá legal? Beleza, moçada. Vamos continuar? Velocidade angular. Você vai observar que é possível calcular uma velocidade linear. Né? Como é que eu calculo velocidade linear? Então, nós pegamos todo o seu deslocamento ΔS e dividimos pelo tempo ΔT. Né? E aí nós temos aqui a velocidade, então, linear, ou escalar, que é dada em metro por segundo. Mas como é que eu posso determinar a velocidade angular? Né? Velocidade angular é a velocidade com que ele muda o ângulo, ok? E esse ângulo será medido em radianos, não será medido em graus, será medido em radianos. Então, nós vamos pegar o ângulo que ele descreveu e vamos dividir pelo tempo que ele levou para descrever.
E aí a nossa velocidade angular média, observe que nós temos aqui uma letra grega. Essa letra grega é o chamado ômega. Ok? Então nós temos ômega, velocidade angular média, é ΔΦ sobre ΔT. Unidade medida, radianos por segundo. Beleza? Então, digamos, uma partícula saiu dessa posição, né, e começou a descrever aqui uma trajetória circular. Pronto, circular. E aí ela saiu dessa posição, aqui está o centro da trajetória, e veio até essa nova posição. Vamos fazer aqui uma trajetória mais ou menos curta. Okay? Então essa aqui foi a trajetória aqui, um arco de circunferência. Ok? Então ele saiu da posição A, foi até a posição B. Aqui eu posso medir o chamado ΔS, quanto ele andou, né, na linha. Porém, se eu pegar e anotar essa linha aqui, que vai até o centro, e essa aqui que vai até o centro, que é o centro ó. Então eu tenho a medida do raio. Aqui eu terei o quê? O ângulo central e ele sofreu deslocamento. ΔΦ. Então, observe, ó, ele teve um ΔS, tantos metros, vem aqui, metros, tempo, segundos, metro por segundo. Porém, eu poderia medir o ângulo pelo arco, aliás, pelo ângulo descrito. Então, eu teria ΔΦ sobre ΔT. Então, isso aqui medido em metros, isso aqui medido em radianos. Então, o que eu terei? Metro por segundo, velocidade linear, radiano por segundo, velocidade angular. Beleza? Sossegado? E aí, nós vamos observar o seguinte, ó, algumas relações interessantes do nosso movimento. Isso. Então, velocidade angular, desculpa, velocidade escalar linear, ok? Também chamada de velocidade tangencial. Se o cara falar lá no exercício, qual a velocidade tangencial? É a velocidade escalar, a velocidade linear é o v, ok? E aí o que nós temos? Ó, se essa velocidade v, eu vou escrever aqui, mas depois tem bonitinho aí escrito depois, né? Então, se eu tenho a velocidade v, que é ΔS sobre ΔT, se você considerar que a partícula deu uma volta, né? Uma volta completa. Então, se o ΔS é 2πr, comprimento da circunferência, o tempo para dar uma volta é período. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer o seguinte, ΔS é 2πr e o intervalo de tempo é o período. Ok? Então, eu tenho uma fórmula para a velocidade escalar. Ou inverso do período, né? 1 sobre período é frequência. Eu poderia escrever 2πr f. Beleza? Da mesma forma, eu poderia estudar aqui a velocidade angular. Na velocidade angular, se você pensar em uma volta, teremos 360 graus, ou seja, 2π radianos, e o tempo período. Então, a velocidade angular, que seria delta, né, φ sobre ΔT. Esse ΔΦ seria 2π, enquanto que ΔT seria o período. O inverso do período, 2πf. Tá legal? Então, essas seriam as nossas fórmulas de velocidade, linear e angular. Mais bonitinho? Tá aqui, ó. V, ΔS sobre ΔT, ΔS 2πr, ΔT período. O inverso do período,
frequência. Eu tenho essas relações. Para a velocidade angular, ΔΦ sobre ΔT. ΔΦ é 2π, o tempo é período, inverso do período frequência. Vocês conseguem observar que V é 2πfr e a velocidade angular 2πf. Ou seja, velocidade, né, linear ou tangencial tem um R a mais aqui. Então, o que eu posso fazer? Uma relaçãozinha das duas, né? V será igual a 2πf é o ômega. Ômega vezes R. Beleza? Então, a relação entre V e ômega está aí, dá a expressão V igual a πRF. Faltou 2 aqui. Eita! 2πRF. Ômega 2πf. Então, vem que V é igual a ômega vezes R. Fechou? Beleza, moçada? Deixa eu perguntar aí. Tá tudo tranquilo? Alguma perguntinha? Opa, tem uma perguntinha aqui. Como é o vetor da velocidade angular média? Beleza. Primeiro, a velocidade angular não seria vetorial, na verdade. Não é uma grandeza vetorial, porque o ângulo não é um vetor. Tá ok? Então, a velocidade angular sempre será o quê? Será escalar. Tá legal? Sempre será escalar. Beleza? Sossegado? Agora, a linear não, né? A linear tem um vetor tangente à trajetória. Beleza?